me amou primeiro, né? O tema da campanha, né? A campanha usa, a junta, perdão, né? Usa este versículo de 1 João 4,19, né? Como base da campanha deste ano, né? E quando nós olhamos para esse texto de 1 João 4,19, nós amamos porque Ele amou primeiro, Aí nós somos convidados a olhar para esse texto, e quando nós colocamos esta vírgulazinha ali, não estou aqui mudando a palavra não, mas apenas colocando em forma de pergunta, tá? Por que Ele nos amou primeiro? Para que a gente possa entender melhor sobre isso, né? Porque, como dizem, não são as perguntas que nos fazem crescer, mas sim as respostas. Quando você busca a resposta, são as respostas nos fazem, né, entender, as respostas que nos fazem crescer naquilo que a pergunta quer que nós respondamos, né? Por que Ele nos amou primeiro? Vamos parar para pensar um pouco, né, nesse tema, tá? Porque é um tema de missões e ela nos exorta a amar aqueles que queremos ganhar para Cristo, amar primeiro aqueles que queremos ganhar para Cristo, né? Esse tema ele nos exorta a isso, a olhar para a pessoa que ainda não tomou um conhecimento, né, de Jesus, ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas antes de querermos ganhá-los para Cristo, nós somos desafiados a amá-los primeiro. Aí nós já começamos a entender por que Jesus nos amou primeiro. Há um hino chamado, né, a irmã Brasília deve conhecer, né, que é bem antigo, mas a letra dele diz o seguinte: mostra amor, mostrando o quanto Deus já fez por ti. Mostra amor, mostrando sua fé. Mostra amor ao mundo, mostra que Jesus contigo está. Nós só conseguimos mostrar este amor ao mundo se nós conseguimos mostrar a eles, a essas pessoas, o amor que Jesus tem por nós. Mostra ao mundo, mostra que Jesus contigo está. Nós precisamos mostrar isso a essas pessoas que queremos ganhá-las para Cristo, antes de tentar muitas das vezes evangelizá-las, antes mesmo de falarmos de Jesus para essas pessoas, precisamos amá-las primeiro. E às vezes, irmãos, essa é a parte mais difícil, né? Essa é a parte mais difícil. Mas se Jesus Cristo nos amou, e Ele nos amou primeiro, é para que nós possamos amar essas pessoas primeiro. Uma das maneiras de mostrarmos que Jesus está conosco é amando como Ele nos amou. Ele nos amou quando menos nós merecíamos. Há uma frase aqui atrás da porta do gabinete, né? Ela fica um pouco escondida ali, mas deveria estar bem visível, porque ela nos mostra que quando nós menos merecemos, aí é que nós precisamos ser mais amados. Ele nos amou quando nós menos merecíamos ser amados. Às vezes eu não mereço ser amado, mas você precisa me amar. É quando eu menos mereço, é que eu mais preciso desse amor que você tem, né, dentro de você, que precisa me amar. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aí nós precisamos parar e refletir um pouco nesse texto, porque se olharmos ao pé da letra, nós vamos dizer que nós hoje não somos mais pecadores. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né, nós deixamos de ser pecadores. Por isso que às vezes nós precisamos entender o contexto para entendermos o texto, né? Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo nos amou, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não deixamos de ser pecadores, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Nós só vamos deixar de estarmos sujeitos ao pecado quando nós partirmos desse mundo e estivermos na presença dele. Aí sim nós não vamos corrermos o risco de pecar, porque nós vamos estar na presença do Pai. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores.
quando nós tomamos essa decisão ao lado de Cristo, nós não deixamos de ser pecadores, mas nós devemos sim deixarmos de pecar. Esta é a frase: quando alguém mais precisa ser amado, ama-me quando menos mereço, pois quando mais preciso, né? É quando mais preciso. Isso se reflete a cada um de nós. Ama-me quando menos mereço, pois é quando mais preciso ser amado. Às vezes nós olhamos para as pessoas na rua, né, em algumas situações, e às vezes desejamos até a morte para aquelas pessoas que fazem algumas crueldades, fazem algumas coisas ruins, né, no nosso contexto, né, mas quando nós olhamos para essas pessoas e olhamos para o amor que Jesus Cristo nos ensinou, nós entendemos que é aí que elas precisam ser amadas. Mas é difícil para nós, como seres humanos, né, pensar desse lado, se não deixarmos o amor de Cristo refletir em nós. Por que Ele nos amou primeiro? Por isso que eu coloquei aquela interrogação e fizemos aquela, não mudando o versículo, mas colocando em forma de pergunta. E nós, quando entendemos isso, por que Ele nos amou primeiro, aí nós vamos entender por que precisamos amar as pessoas primeiro. Jesus e seu ensino na prática, né? Jesus começou a ensinar e ele partiu para o ensino prático para seus discípulos, para aqueles que ele queria que desse continuidade, né, ao seu trabalho, ao evangelismo, ao ganhar almas para Cristo. E ele usa ali um tipo de ensinamento, né, que poderíamos comparar e dizer que o construtivismo, ele usou ali o que Jesus usava. Jesus usava na prática, né? E o construtivismo, ele destaca ali duas pessoas, né, Vygotsky e Piaget, como os principais nomes. Mas se você olhar para Jesus, esse ensino prático vem de Jesus, porque ele mostra na prática o que ele queria nos ensinar. Por isso que o texto diz que ele nos amou primeiro. Ele queria nos amar, ele queria nos ensinar a amar aqueles que menos mereciam ser amados. Aí ele nos ama primeiro. Olha, eu estou amando a você primeiro, para que você aprenda a amar aqueles que menos precisam. Por isso que ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não deixou que nós deixássemos de ser pecadores, para então nos amar. Se ele fosse fazer isso, né, ele não teria morrido na cruz até hoje. Mas Jesus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, como diz o texto, quando nós deixamos de servir ao pecado e agora somos novas criaturas em Cristo. Ele nos amou primeiro para que nós olhássemos para seu exemplo, para nos ensinar na prática. Na noite que foi traído, ele nos deixou um exemplo prático na cerimônia do lava-pés. O que ele fez na noite em que ele foi traído? Os seus discípulos estavam lá sentados, né, à mesa, e Jesus vai, pega uma bacia com água, pega uma toalha e lava os pés daqueles discípulos e seca os pés daqueles discípulos. Olha o ensino prático de quê? De humildade, o ensino prático de servidão. E aí ele está nos ensinando a sermos servos, a servir. Independente da função que nós exercemos em algum lugar, essa função de servos, ela nos acompanha em qualquer lugar onde nós estivermos, na família, no trabalho, na faculdade, no colégio, em qualquer lugar. A função de servo, ela nos acompanha em qualquer lugar. E é isso que ele queria ensinar ali, quando ele, na condição de Deus, na condição de filho de Deus, na condição de rei, na condição de sacerdote, ele manda que seus discípulos, aqueles que deveriam estar servindo a ele, colocassem os pés dentro daquela bacia com água, e ele, como rei, lava aqueles pés. É um ensino prático de humildade, é um ensino prático de servidão. Ele nos amou primeiro, para nos ensinar a amarmos aqueles que menos merecem. Porque ele nos amou para mudar o nosso status de criatura para filhos de Deus. Porque se ele não tivesse nos amado primeiro, nós não poderíamos mudar esse nosso status de criaturas de Deus, porque o homem natural, ele é criatura, ele ainda não é filho de Deus,
E a Bíblia vai mostrar isso, a Bíblia vai nos provar isso, que o homem natural, aquele que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ele ainda é criatura de Deus. Mas ele se torna filho de Deus quando ele aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. João 1, 12, 13, nós lemos: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Entenderam? Porque às vezes a gente não pode ser tão amoroso com algumas pessoas que verdadeiramente não são filhos de Deus ainda. E você tem que explicar àquela pessoa que ela ainda não é filho de Deus, mas que ela tem condição de se tornar filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Eu lembro que eu trabalhava com um vigilante, parece não, mas eu já fui segurança de banco, e havia um vigilante entre nós que ele, constantemente, ele me chamava de irmão, não sei se zombando ou se brincando, e eu, a partir daquela palavra dele, eu dizia: não, meu amigo, você não é filho de Deus, você ainda não é filho de Deus, mas você pode se tornar filho de Deus, se você aceitar Jesus. Naquele tom de brincadeira, eu falava para ele essa verdade, que ele precisava se tornar filho de Deus. 1 João 3,8 vai dizer: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí nós nos tornamos filhos de Deus, quando Jesus desfaz toda a obra maligna na nossa vida, toda a ação maligna na nossa vida, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Exemplo com um paradoxo, como falei, Jesus, ele, Deus, filho de Deus, essência de Deus, ele começa a servir aqueles 12 ali, naquela cerimônia do lava-pés, lavando ali os pés dos discípulos. Mas olha o paradoxo que nós conseguimos ver ali, porque é ele que deveria estar sentado e os 12 lavando seus pés, cuidando ali deles, lavando e secando, mas ele inverte os valores. Por isso que eu entendo ali que é um paradoxo. Aquele que deveria estar sendo servido, é ele que vai servir. E ele nos ensina essa lição de humildade. É a questão também do diácono, quando o diácono da Igreja Batista, quando ele sai da sua igreja e vai para outra igreja, o que acontece com alguém que é diácono na Igreja Batista e resolve ir para outra igreja, também batista? O que acontece com esse servo de Deus que é diácono naquela igreja de onde ele servia a Deus? Ele não vai perder o título de diácono, mas ele vai para aquela outra igreja, e aquela outra igreja, ela pode aceitá-lo ou não como diácono. Por quê? Ele foi constituído diácono para servir a igreja local. Aquela igreja que fez o seu concílio, que o consagrou como diácono, ele foi ordenado para servir aquela igreja local. Quando ele sai dali e vai para outra igreja, não é que ele perde o título de diácono, mas aquela outra igreja, ela tem autonomia para aceitá-lo como diácono ou não. Ele não vai deixar de ser diácono, mas de repente naquela igreja não há necessidade de mais um diácono. Então ele vai ficar ali, naquela igreja, e no momento que aquela igreja tiver aquela necessidade, ele vai ser constituído diácono daquela igreja. Ele tinha o título de diácono, ele não perdeu o título, mas temporariamente o seu serviço de diaconagem está suspenso naquela nova igreja. É um exemplo de humildade, sim. Às vezes as pessoas, irmãos, querem demonstrar tanto poder, tanta glória, que não aceitam esse tipo de coisa. Não, eu sou diácono aqui, eu vou para outra igreja, eu quero ser diácono lá. Mas a Igreja Batista tem esse hábito. A igreja pode aceitar ou não, ela tem autonomia. Jesus, ele não deixou de ser Deus lavando os pés dos apóstolos. Ele não deixou de ser rei lavando os pés dos apóstolos. Ele não deixou de ser sacerdote lavando os pés dos apóstolos. É uma lição de humildade que ele nos deixa nesse contexto. Porque ele nos amou primeiro, para mostrar o valor que ele nos dá.
Ele quis mostrar o valor que Ele nos dá, então Ele nos amou primeiro para mostrar para nós que nós temos valor diante de Deus. Há um cântico que diz: deixe esse seu complexo inferior, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, você tem valor, o Espírito Santo de Deus se move em você. Então, quando nós entendemos a profundidade da letra desse cântico, né, Jesus nos amou tanto que Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Confortador, e é Ele que vai ficar com vocês até os confins do mundo. Ele vai estar com vocês onde vocês forem, e até os fins do tempo Ele vai estar com vocês. Então Ele deixou-nos o Espírito Santo de Deus, mostrando assim o valor que Ele nos dá. Ele não quis nos deixar sós, mas Ele disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vai habitar em vocês. Não é só o estar com vocês, mas Ele vai habitar dentro de vocês. Vocês serão o templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós não sabemos, tá, se eles reconhecerão esse amor quando eles crescerem. Concorda comigo? Às vezes o pai e a mãe dão aquele amor tão grande ao filho, e aquele ingrato cresce e esquece, né, do pai, esquece da mãe. Aquela ingrata também, né, cresce e esquece. Será que Jesus, quando Ele nos amou primeiro, Ele imaginou que alguns não o aceitariam como filho de Deus? Eu trago para o exemplo do pai e da mãe, porque às vezes a mãe e o pai, né, passam por esse problema de algum filho, né, não ter esse amor, né, como filho, que ele como pai gostaria de ter, ou como filha também. Mas às vezes nós como pais entramos em crise, né, e começamos a pensar: onde é que eu errei? Porque meu filho não me ama. Onde é que eu errei? Porque meu filho não me trata bem. Onde é que eu errei? Porque minha filha age assim. Onde é que eu errei? Este amor que o pai deu, lá no início, Ele não deu pensando: não, eu vou dar porque Ele vai me amar. Ele deu porque Ele é pai. Ela deu porque ela é mãe. Ela não pensou que seria correspondida mais para frente, mas ela amou primeiro. Ele amou primeiro como pai, ela amou primeiro como mãe, sem saber que aquele filho ou aquela filha corresponderiam àquele amor. É isso que Jesus Cristo fez conosco. Ele nos amou primeiro sem saber, né? Aí você vai me dizer: não, mas Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Ele nos deu essa oportunidade, né, de segui-lo ou não, através do livre-arbítrio. Ele nos amou primeiro, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio para amá-lo ou não. Mas o amor dele está disponibilizado para cada um de nós. Então nós precisamos olhar para o amor de Jesus e entendermos que, mesmo como pai e como mãe, às vezes também nós não seremos correspondidos. Às vezes nós teremos que demonstrar ali um amor unilateral. Nós amamos ao filho, amamos aos filhos, independente de quantos forem, mas às vezes é um amor unilateral, é só de um lado. É o que acontece com Deus, é o que acontece com Jesus com relação a algumas pessoas. É um amor unilateral, até que eles tomem uma decisão ao lado de Cristo e passem a amá-lo como filho de Deus. Aí sim. Mas para isso a igreja precisa pregar, a igreja precisa mostrar esse amor a essas pessoas. Por que Ele nos amou primeiro? Para nos ensinar que ensinando a pessoa a nos amar quando amamos primeiro. Para nos ensinar que ensinamos a pessoa a nos amar quando nós amamos essa pessoa primeiro. Como é que você vai querer que alguém te ame se você não demonstrar amor a essa pessoa? Alguns até que conseguem isso, né? Mas eu acho que muito raridade isso acontecer, né? Deus demonstrou isso aos homens. Como? Eu não posso querer que alguém me ame se eu não amar primeiro essa pessoa. Deus demonstrou esse amor ao homem, amando o homem primeiro, né? O apóstolo João, em João 3,16, né, ele vai dizer, né, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que Deus nos deu primeiro. Ele amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira que nós não conseguimos explicar, porque nós
não conseguimos imaginar a maneira como Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho unigênito, não é primogênito não, tá? Jesus não é primogênito de Deus, Jesus é primogênito de Maria, Jesus não é primogênito de Deus, Jesus é unigênito de Deus, mas sim primogênito de Maria, o filho mais velho de Maria. Então Jesus, Ele nos amou primeiro, né, e Deus deu seu Filho para que Ele morresse em nosso lugar. Que amor é esse? Que amor é esse? Aí nós, que não conseguimos entender o amor, não conseguimos entender o amor de Deus. Trabalhei com outro rapaz, que ele dizia para mim o seguinte: Edmar, eu não consigo olhar para Deus como pai. Eu não consigo olhar para Deus como pai, porque o meu pai é muito carrancudo, meu pai me tratou muito mal, e me trata mal até hoje, então eu não consigo olhar para Deus e ver em Deus a imagem do Pai. Às vezes as pessoas refletem em Deus a imagem daquele pai que ela tem, às vezes a imagem daquela mãe também que ela tem, aí ela não consegue amar a Deus, porque ela não consegue amar o Pai, ela não consegue perdoar o Pai, e não consegue amar a Deus. É preciso que a gente pense nisso, amar sem ser amado. Concluindo, Ele nos amou primeiro, Ele veio fazer missões entre nós e sabia que nós precisaríamos, né, também fazer missões no Brasil e no mundo, porque se nós olharmos para a história de missões, nós vamos entender que missões nasceu primeiro no coração de Deus, irmãos. Missões nasceu no coração de Deus, e Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para falar do seu amor, falar da sua graça, falar da sua misericórdia, e mostrar na prática. Por isso que Jesus ensinou na prática o amor de Deus. Ele foi o missionário de Deus, que veio pregar, veio falar de Deus entre nós. C.S. Lewis, né, ele tem uma frase que diz: Ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Se eu dependesse de alguém me amar por ser amável, talvez algumas pessoas não me amassem. Se talvez você dependesse de alguém te amar por você ser amável, talvez você não seria amado por tantas pessoas. Ele nos amou, Ele não nos amou porque nós somos amáveis, mas porque Ele é amor. Porque Ele é amor, Ele nos amou sem que nós merecêssemos. Nós não merecíamos ser amados por Ele. Nós não merecíamos que Ele subisse, que Ele deixasse ser pregado naquela cruz. Nós não merecíamos que Ele sofresse o que sofreu, mas Ele sofreu, porque Ele é amor. Façamos missões mostrando o amor de Jesus que existe em nós. Será que nós conseguimos mostrar ao mundo, né, esse amor de Jesus que existe em nós? Às vezes nós pensamos em missões apenas na contribuição financeira, né, na oferta de missões, mas missões vai além disso. Missões vai além de ofertas financeiras. Missões vai com oração. Você faz missões quando você ora. Você faz missões quando você manda uma carta para o missionário, quando você liga para o missionário, quando você conversa para o missionário. E isso, se você quiser ter um contato, fala com a Fabiana, né, que ela consegue isso para você. Se você quiser saber como está o trabalho em um determinado campo missionário, né, nós podemos conseguir isso para você. É se importar com aqueles que estão lá no campo, lá na ponta, né, como falamos, trabalhando, e passam ali as maiores dificuldades, que quem está aqui no escritório da Junta de Missões Nacionais talvez nem saiba disso, o que aquela pessoa passa. Porque muitas das vezes eles vão se limitar apenas a pegar a oferta que a igreja envia e fazer a divisão que é feita e mandar aquele valor para o missionário, e ele é que está lá, né, literalmente, muitas das vezes, na cova dos leões, né, na cova dos leões, muitas das vezes, né, trabalhando e se arriscando, colocando a sua vida em risco para falar do Evangelho do Senhor Jesus. É preciso que a gente interceda por esses, né, que estão na ponta de missões trabalhando, porque não que a administração não precise das nossas orações, não que as juntas não precisem das nossas orações, porque todo o trabalho tem alguns setores que são importantes, e missões também tem. Você, sem a organização missionária, você não vai ter um trabalho missionário que dê um resultado satisfatório, né? E esse resultado satisfatório, quando nós olhamos a atuação
da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Rio, ela tem um resultado satisfatório, sim, muitas das vezes porque alguém está atrás organizando, alguém está atrás trabalhando, alguém está atrás fazendo com que haja um elo entre a igreja e o missionário. Mas o missionário lá na ponta, eu entendo que precisaria ser mais valorizado, mais valorizado. Não sei, né, quanto ganha um diretor de junta, né, quanto ganha um assistente administrativo, mas muitas das vezes eu posso te garantir que um missionário que está lá na ponta não vai ganhar muito mais, talvez, que 2 salários mínimos. Não sei, mas com certeza muitos deles não ganham muito mais que isso. Mas que Deus tenha misericórdia e desperte, né, as igrejas e desperte os responsáveis por esse trabalho, né, que é tão importante para o mundo, tão importante que Jesus veio sendo o missionário de Deus. Missões nasceu no coração de Deus e as igrejas precisam trabalhar missões. Que Deus nos abençoe, que nesta semana possamos procurar ser mais amáveis do que amados. Não tente ser amada nessa semana, ame mais, né, que você vai ter uma semana melhor. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada também. Pai,